Olá! O TV em Revista traz relevantes informações sobre o Parlamento Paulista, além de ações do governo estadual e de acontecimentos em outros segmentos que também interessam a sociedade. Nesta edição, destaque para a iluminação especial que a Alesp recebeu no final de outubro e para significativos investimentos para os paulistas. Acompanhem com a gente a partir de agora. A fachada do Palácio 9 de Julho ficou iluminada de vermelho durante a última semana de outubro. A ação na Assembleia Legislativa de São Paulo, proposta pela deputada estadual Leci Brandão, do PCdoB, fez parte das celebrações ao Dia Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas com Doenças Falciformes, lembrado em 27 de outubro. Essa data surgiu em 2009 com o objetivo de dar mais visibilidade à doença falciforme, uma enfermidade genética caracterizada pela má formação dos glóbulos vermelhos e que afeta milhares de brasileiros. No estado de São Paulo, 1 em cada 4.000 nascidos possui traços falciformes. Apesar de registrar maior incidência na população preta e parda, a doença também atinge pessoas brancas. Esses indivíduos apresentam modificações nos glóbulos vermelhos, fator prejudicial à circulação de oxigênio. Anemia crônica, icterícia e inchaço nos pés e nas mãos são alguns sintomas da doença, que pode causar também fortes dores nos músculos, ossos e articulações, além de infecção, crises no fígado, nos rins e até mesmo infarto ou derrame, pela possibilidade de obstrução de artérias. É possível detectar a doença ainda nos primeiros dias de vida da criança através do teste do pezinho, realizado pelo Sistema Único de Saúde. No Brasil, também existe a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme. No entanto, entidades representativas apontam atualmente a baixa quantidade de alternativas disponíveis para tratamento da enfermidade. Confira imagens recentes da Alesp com luzes vermelhas. O Palácio 9 de Julho ficou iluminado na última terça-feira. A cor vermelha é para lembrar que 27 de outubro é Dia Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas com Doenças Falciformes, um dos distúrbios genéticos mais comuns no Brasil, que afeta a hemoglobina, pigmento que dá cor vermelha ao sangue e transporta o oxigênio dos pulmões para os diversos tecidos do organismo. Quando a quantidade de oxigênio no sangue diminui, os glóbulos vermelhos perdem a elasticidade e a forma arredondada ganha a imagem de uma foice, por isso o nome falciforme. As principais consequências da doença são anemia crônica, icterícia, mãos e pés inchados e dores nos músculos, ossos e articulações. 1 a cada 4.000 nascidos vivos tem a doença e o teste do pezinho é o principal exame para o diagnóstico precoce. Quanto mais cedo começar o tratamento, melhor será a qualidade de vida do paciente. Cerca de 3.500 novos casos são registrados por ano no Brasil, com predominância na população afrodescendente. Iluminar a Assembleia Legislativa de São Paulo com a cor vermelha foi uma iniciativa da deputada Leci Brandão, do PCdoB, com a finalidade de chamar a atenção e conscientizar a sociedade sobre a luta e a inclusão das pessoas com doenças falciformes e a quebra de paradigmas com as questões sociais e preconceitos raciais. A deputada estadual, doutora Damares Moura, do PSDB, falou com a Rede Alesp sobre o projeto de lei 647 de 2020, que trata da capacitação de crianças e adolescentes para o combate à violência intrafamiliar e abuso sexual. Muito obrigada à TV Alesp pela oportunidade de falar sobre um programa, sobre um projeto de lei que é tão caro ao meu mandato, e é resultado de uma reflexão muito significativa que eu tenho feito enquanto pessoa, enquanto advogada que atendi durante tantos anos da minha vida casos relacionados a abuso e violência infantil e também na adolescência. Né? Nós amadurecemos por muito tempo a ideia de fazermos um treinamento
Eu gosto da palavra, embora ela não esteja empregada no texto da lei, não é? Mas trata-se efetivamente de um treinamento de crianças, especialmente as idades mais tenras, né, para identificarem situações relacionadas a abuso e violência. Porque nós constatamos ao longo da experiência que tenho de que um dos grandes desafios é que as próprias vítimas, em virtude, não é, da sua limitação de entendimento, de discernimento, de que se trata de uma situação abusiva, não é, elas não conseguem identificar e, portanto, não contam para professores, para pais ou outros indivíduos da sua confiança, porque elas próprias não sabem identificar que se trata de uma situação abusiva. Não é? Então, é importante que haja com urgência este conteúdo, e aí eu estou propondo que ele seja ministrado nas escolas, porque é onde, ou são os lugares que nós alcançamos de forma muito abrangente, e em todos os níveis onde se faz necessário este treinamento, não é? As escolas são os lugares mais adequados, na minha avaliação, para introduzir este conteúdo de forma intencional, não ocasional, mas que seja um conteúdo intencional para treinar, para capacitar esses indivíduos em formação a identificarem situações abusivas e de violência, especialmente, eu me refiro no texto da lei, às situações de abuso sexual. Deputada, é notório, né? A gente sabe o quanto os professores têm influência aí nessas questões. A gente sabe que muitas crianças acabam levando, crianças e adolescentes, essas questões para dentro da sala de aula. Então, a senhora acredita realmente que os professores, eles são capacitados, né? E eles ainda mais capacitados e preparados ainda com relação a esse assunto, eles podem, então, ser multiplicadores aí para ajudar, então, na redução dos números de abuso sexual e de violência contra a criança e o adolescente? Eu tenho convicção, porque, veja, volto a repetir, na experiência que tive, muitos indivíduos, crianças em idade muito tenra que foram abusados, eles não conseguiram identificar, porque o abusador, ele não, em geral, ele não utiliza de força física para promover, por exemplo, abuso sexual. É convencimento. Né? E esse convencimento faz a criança crer, né, de que aquela prática, ela, além de normal, não é, ela está sendo um carinho, é uma atenção, e geralmente a promoção da prática vem por meio de recompensas, não é, de convencimento propriamente dito. E a criança não identifica. E muitos deles só se dão conta de que eram vítimas de abuso ou na adolescência ou na fase adulta, quando as consequências de toda ordem, especialmente emocionais, já estão consolidadas. E aí recuperar um indivíduo desse, tratá-lo, trazê-lo, reconectá-lo com a vida, não é, com a autoconfiança e outras questões que estão envolvidas nas consequências desse abuso, é muito mais difícil, muito mais penoso, muito mais caro, inclusive, do ponto de vista das redes de proteção, de referência, de assistência e de atendimento. Então, eu tenho convicção, primeiro, de que não há ainda um conteúdo intencional, já ali pré-determinado para alcançar este objetivo. Se há algum tratamento para o tema, ele é ocasional. E o que nós estamos postulando é que seja efetivamente estabelecido, introduzido como conteúdo escolar, não é? E convicta que estou de que essa intencionalidade trará resultados reais no combate ao abuso e violência na infância e adolescência.
Deputada, eu achei muito interessante esse projeto porque, assim, quando há uma violência que acontece dentro de casa, dentro de um apartamento que pode ser fechado e, assim, como é que o vizinho vai denunciar? Como é que alguém vai ver? Você estabelecendo a relação com a escola é importante porque você tem essa proximidade. Agora, vamos supor, um professor vê o bracinho de uma criança, um roxo, alguma coisa, ele pode se aproximar, pode conversar. Mas eu acho que como é que o projeto ele prevê, por exemplo, uma escuta qualificada, né, a outros profissionais, porque a gente sabe que as pessoas às vezes têm medo de denunciar. Então, assim, se o diretor da escola está envolvido, a professora está envolvida, ela sabe que ela tem um apoio da lei, tem o apoio da polícia, então fica mais fácil e também o apoio da saúde, porque muitas pessoas também, uma boa parte das que cometem violência sexual são doentes e elas precisam ser encaminhadas para os locais corretos. Como é que é esse detalhamento da escuta, de assegurar um atendimento correto nesse caso? Na verdade, o projeto ele trata especificamente de um conteúdo educativo, não propriamente da escuta, Tá. não é? Do indivíduo que está sofrendo. Não é? O que nós queremos, e isso surgiu de um outro projeto que eu acompanhei, não é, por meio de uma linguagem adequada, é como um professor pode ensinar a criança a identificar quando ela está sendo vítima. Então, é mais um projeto que trata de um conteúdo educativo, capacitador e de treinamento da criança para a identificação do que propriamente um projeto para que ela seja escutada. Naturalmente, que isso é uma consequência, não é? Se o professor ministra uma aula e trata deste assunto, ele poderá, ao final, e aí é claro, eu estou trazendo isso como consequência, ele poderá, ao final, ser procurado, não é, por um aluno, por uma aluna, que após a aula identificou que vive uma situação similar àquela que foi apresentada, não é? E esse professor ou esta rede escolar de proteção, ela também deve estar preparada para quando uma criança romper o silêncio, né, que é o maior obstáculo para se combater abuso e violência. Mas o objetivo principal do projeto é introduzir um conteúdo intencional e sistemático, parte, não é, da grade curricular, esse treinamento e esse preparo da criança. Porque, veja, é o que você falou, se ninguém fica sabendo, quem vai denunciar? Mas se a própria vítima sabe que aquilo se trata de um abuso e violência, ela própria pode denunciar, constatar, identificar e denunciar. Então, o objetivo é que as próprias vítimas estejam preparadas para o caso de também identificar e denunciar o abuso e a violência. Agora, deputada, como que vai funcionar, então, essa capacitação, né? A senhora falou que seria para preparar, então, crianças e adolescentes para eles saberem o que é um abuso e o que é um carinho, digamos assim, para eles saberem diferenciar. Agora, esse conteúdo vai ser incluído em alguma matéria da grade curricular mesmo? Ou será uma ação extra classe? Assim, a lei, ela é mais principiológica, não é? E os decretos regulamentadores, eles é que vão trazer de forma mais especificada como será a aplicação da lei. Não é? Eu trago no texto, embora o texto seja até muito extensivo no que diz respeito ao objeto da proposta, mas é o decreto regulamentador que vai dizer, na prática, como esse conteúdo vai ser introduzido. Mas o texto já deixa claro, não é, que deverá ser feito um aproveitamento dos professores que já existem na escola, até porque eu não tenho competência para propor um projeto de lei que crie uma estrutura nova ou despesas novas para o Estado. Não é? Então, a proposta é que os professores que tenham qualificação, a gente cita ali, professores que tenham formação de psicologia ou de psicopedagogia, não é? Professores que já estejam formados nestas áreas do conhecimento, eles serão escolhidos
e treinados, eu até cito o Centro Paula Souza, né, os centros de treinamento que o Estado já tem de capacitação de professores, não é, que eles sejam treinados naquela matéria específica que o decreto regulamentador entender que é a mais adequada para introduzir esta aula, este conteúdo, não é, de treinamento. Então, o decreto vai dizer quem será este professor, qual é a matéria mais adequada para a introdução deste conteúdo, e esse professor poderá ser treinado nos centros de treinamento que o Estado já tem para poder ministrar esta aula específica de treinamento sobre abuso e violência. Muito bem, deputada, eu estou aqui com o projeto aberto, o 647 de 2020, até me confundi anteriormente, que eu estava falando do 269, né, que tem a escuta qualificada, mas esse especificamente, como a senhora colocou, com o fim de propiciar às crianças e adolescentes conteúdo e treinamento para que possam identificar previamente e prevenir situações de violência intrafamiliar, abuso sexual, né? E aí o projeto detalha, como a senhora falou, o decreto depois é que poderia trazer todas essas questões, né? Achei muito interessante porque é o olhar do professor que está ali com a criança, né? E do diretor da escola, enfim, todos que possam se envolver com este projeto. A senhora pretende trabalhar com números também, com dados? Porque a gente sabe que na periferia, às vezes, esses casos acontecem e às vezes é mais difícil de identificar, né? Olha, nós temos um número divulgado por um organismo internacional, não é, que é a OMS. No Brasil, aproximadamente 25 mil crianças são abusadas sexualmente por ano. E a subnotificação é altíssima, a gente sabe que esse número não corresponde, não é, à realidade deste tipo de abuso sexual, que é muito mais silencioso, muito mais difícil de denunciar e de identificar. Mas a gente sabe que os números são exponenciais e já pode ser um problema de saúde pública no Brasil, não é? Então, não temos, pelo menos não é do meu conhecimento, essa estratificação, não é? Naquela região, nós temos X número, o X percentual de abuso sexual infantil. Não é? Há outra região que o número é maior ou menor. Eu não tenho estes dados aqui no estado de São Paulo, porque, de fato, esse ainda é um problema desafiador e árido, não é? E que precisa ser muito melhor quantificado. Inclusive, a escola poderá ser esta referência, não é? Portanto, o projeto ele é inclusivo. Nós queremos que todas as escolas realizem, não é, que tenham introduzido este conteúdo em seus currículos, não especificamente nesta ou naquela região, até porque nós não temos dados que quantificam percentualmente o abuso e a violência na infância, especialmente por regiões aqui no estado de São Paulo. Naturalmente, a gente sabe, não é, que onde há um olhar menos apurado ou menos qualificado para o problema, certamente ali poderá haver a prática da violência e do abuso de forma mais acentuada. E, deputada, é um projeto que teve que ser muito bem pensado, né? A gente sabe que ainda é muito polêmico quando a gente fala de educação sexual na infância e na adolescência dentro de escolas. A gente sabe que existe uma resistência de uma parte da população, de pais. Então, como que a senhora conseguiu pensar nesse projeto num todo para que realmente isso seja benéfico para todo mundo? Você sabe que desde o início do mandato eu venho idealizando esse projeto de lei. Não foi rápido e não foi fácil. Mas como ele não trata, veja bem, há uma diferença. Ele não trata da educação sexual propriamente dita. Não é? Ele trata de um conteúdo, volto a repetir, que possa ajudar as crianças a identificarem que aquela prática promovida pelo abusador, ela não é normal, ela não é carinho, ali não pode pegar,
tais indivíduos não podem. Eu, inclusive, assisti vários vídeos e outros projetos já existentes de forma isolada, né, de como treinar uma criança com uma idade muito tenra, não é? Sobre o seu corpo, as partes íntimas que não podem ser tocadas, acariciadas. Quanto tempo alguém pode? Não é? Porque, por exemplo, você não pode criar na mente da criança um impedimento total de que alguém, por exemplo, higienize a sua parte íntima. Não é? Às vezes é uma cuidadora, às vezes é uma babá. Isso tem que ficar claro sobre esse tipo de toque, quanto tempo, qual o objetivo. Isso tem que ser tratado com linguagem adequada, eu falo disso no projeto de lei, não é? E há formas de fazê-lo, e eu já volto a repetir, assistir alguns projetos isolados que falam disso com uma linguagem adequada, às vezes até lúdica, e que a criança entende, não é? Que aquelas partes do seu corpo não podem ser tocadas por pessoas, por quanto tempo, de que forma. Esse é o treinamento. Então, não se trata propriamente de educação sexual, se trata de combate ao abuso sexual na infância e na adolescência. Mas muitas vezes, não é, deputada, uma simples identificação, uma simples informação para um professor, por exemplo, pode salvar uma vida, né? Eu estou aqui no site da Childhood, por exemplo, que a senhora deve conhecer, e ele lista aqui o comportamento das crianças que muda quando abusadas, né? Então tem lá comportamentos sexuais assim que não existiam, passam a existir, traumas físicos, um silêncio predominante, mas o mais importante traz aqui a Childhood, mudança de comportamento. O primeiro sinal é uma possível mudança no padrão de comportamento da criança. Alteração de humor, entre retraimento e extroversão, agressividade repentina, vergonha excessiva. Então, se o professor sabe identificar isso, ele sabe passar essa informação, né? E ele sabe também identificar e colaborar de uma forma geral para redução desse crime. Você tem toda a razão, por isso que eu trago como consequência, né, o próprio professor identificar se existem vítimas ali na classe, como consequência do projeto. Né? E aí a ruptura do comportamento, e o professor que convive cotidianamente com a criança, ele sabe, né, os níveis de extroversão, de participação daquela criança na sala, não é? E outras características que se tornam familiares ao professor. E toda ruptura no comportamento infantil pode, não necessariamente a criança está sendo vítima de abuso sexual, mas pode estar e precisa de um cuidado maior e de uma observação. Não é? Quando há uma ruptura abrupta de comportamento, sem contar outros sintomas, né? Crianças que voltam a um comportamento infantilizado, que elas já tinham superado aquela etapa, não é, da sua vida, machucados que não podem ser explicados, é muito interessante, não é? Roxos em lugares que normalmente a criança não machucaria numa brincadeira, não é? E há uma outra série de sintomas, mas especialmente elas se resumem na ruptura. Não é? Toda ruptura perceptível de comportamento de uma criança tem que ser objeto de observação e de cuidado. Nós estamos conversando com a deputada Damares Moura, que está nos falando sobre um projeto de lei de sua autoria, o 647 de 2020. Aliás, eu estou vendo aqui, a senhora tem muitos projetos, a senhora atua nessa área com muita força aqui na Assembleia Legislativa. Eu queria deixar a senhora à vontade aí para explicar, porque um projeto que me parece foi protocolado há pouco tempo, vai ficar ainda para receber emenda, se for o caso, e aí vai para as comissões permanentes, para as comissões necessárias. A senhora tem conversado com outros parlamentares, tem conversado com as escolas, com professores, enfim, para que esse projeto seja divulgado e seja entendido, assim, amplificado? E você sabe que esse projeto nasceu exatamente de uma atividade voluntária que eu sempre pratiquei, que é ir às escolas, a convite, naturalmente, sejam públicas, sejam privadas, para falar sobre a questão do abuso e violência para crianças e adolescentes. Então, eu já tenho esta vivência com o tema e a gente percebe que ele é inovador no sentido de que não existe
introduzidos conteúdos intencionais dessa natureza. Uhum. Né? E isso também vem de um outro projeto de lei meu, que já foi aprovado, sancionado, está em vigor no Estado de São Paulo, que é a instituição do Dia Estadual da campanha Quebrando o Silêncio, que é uma campanha da qual eu participo, né, há mais de 12 anos, é uma campanha mundial, mas aqui no Brasil ela acontece com muita força, o dia de ênfase é o 4º sábado do mês de agosto, é uma campanha da Igreja Adventista, mas não tem natureza religiosa, é uma campanha de utilidade pública, apenas de utilidade pública, e como eu apoio, participo e ajudo a promover a campanha há muitos anos, e ela vem exatamente para estimular e conscientizar as vítimas de que o mais importante é contar para alguém, não é? Então, eu venho desta realidade, deste contexto e dessa experiência, não é? E muitas vítimas são exatamente aquelas mais vulnerabilizadas e que não têm compreensão sobre o que é o abuso. Então, eu pensei, gente, nós precisamos falar com clareza, não é, nas escolas a respeito deste assunto. Então, o projeto nasce de uma realidade anterior, inclusive, eu criei, sou coordenadora da Frente Parlamentar de Combate ao Abuso e Violência Domésticos, porque já há uma conclusão muito séria de que uma grande parte do abuso e da violência contra esses vulneráveis são praticadas no ambiente doméstico, não é? Então, a escola pode sim ser um agente transformador para educar e, como consequência, para ouvir, quando for o caso da denúncia ser levada ao conhecimento da escola. Nós estamos conversando com a deputada Damares Moura, que está trazendo aqui, nos atualizando sobre os seus principais projetos, né? Ela falou aí da campanha Quebrando o Silêncio, que eu estou aqui com o site aberto, que já foi instituído no estado de São Paulo, é uma campanha já com bastante sucesso. O projeto de lei 648, aliás, o outro projeto, o 647, e também tem o 648 ainda, não sei se a senhora tem um tempinho para falar, que institui a Semana Estadual das Meninas. Todos eles, não é, deputada, pelo que eu estou entendendo, convergindo para uma comunicação maior para combater a violência, principalmente a violência sexual, que muitas vezes inibida dentro de 4 paredes, não consegue acesso às pessoas nem para denunciar, nem para entender. Então, a senhora atuando no núcleo do ensino, capacitando professores, e aí também tem a questão da instituição da Semana Estadual das Meninas, se a senhora puder comentar. É uma semana de conscientização. Ela também nasce de um projeto que já acontece no estado de São Paulo, que é Garotas que Brilham, que foi criado por uma ativista no combate ao abuso contra meninas, Neuzinha Ferraz. Ela criou o projeto Garotas que Brilham para um empoderamento de meninas que são vitimadas de alguma forma pela realidade em que vivem, não é? Ela trabalha em todo o interior do estado, com conscientização, com encontros com estas meninas, com capacitação, inclusive, para o desenvolvimento de alguma atividade, para vocação profissional, identificação de que vocação aquela menina tem para a sua vida profissional. Então, ela traz as meninas, ela reconecta essas meninas com a vida de forma extraordinária, mostrando a elas o valor que elas têm, embora tenham sofrido uma diminuição do seu valor, mas ela resgata, por meio do projeto Garotas que Brilham, que são aulas, que são encontros, que são rodas de conversa, né, que são palestras, e tudo aquilo que pode ser feito para despertar o valor que essas meninas têm, e muitas já estão se encontrando profissionalmente. É um projeto extraordinário. E Neuzinha Ferraz é uma amiga e eu acompanho a luta dela. Esse projeto já foi levado para a África, pelo menos um país da África. Ela já foi com a sua equipe levar o projeto Garotas que Brilham, né, para meninas mais vulneráveis. E nasce, então, desse contexto, a Semana das Meninas, porque são um grupo extremamente vulnerabilizado. Quando a pandemia começou, não sei se vocês se recordam, a ONU divulgou um documento com 14 medidas
a serem tomadas, não é, pelos países sobre a proteção de mulheres e meninas no que diz respeito ao abuso e violência, porque já se sabia antecipadamente, já se sabe, não é, que as meninas elas são vítimas de uma forma muito mais intensa de abuso e violência, especialmente no ambiente doméstico e familiar. Então, de toda essa realidade do projeto Garotas que Brilham, não é? Bem como desta orientação que a própria ONU dá a respeito da vulnerabilidade das meninas, é que nasce a Semana das Meninas, que vai ser uma semana de conscientização, palestras, rodas de conversa, e tudo aquilo que pode ser feito de caráter educativo para resgatar o valor, né, e também para incentivá-las a denunciar quando são vítimas de abuso e violência doméstica. Tá certo, deputada Damares Moura, do PSDB, conversou um pouquinho aqui com a gente sobre esse assunto tão importante. Eu queria agradecer aí a sua presença, esse espaço que você tirou na agenda para falar sobre a prevenção aí, o combate à violência contra crianças e adolescentes, não só a violência sexual, mas todo tipo de violência. Muito obrigada, deputada. Eu agradeço a todos os ouvintes e telespectadores da Rede Alesp e a vocês que sempre com tanta consideração nos recebem para que possamos, então, divulgar o trabalho que temos realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo. O Dia Mundial de Combate ao Acidente Vascular Cerebral, destacado em 29 de outubro, foi o tema central de uma importante conversa da neurologista Ana Paula Pena com a nossa reportagem. Ele é um fenômeno vascular, né? O AVC ele pode ser isquêmico ou hemorrágico, e como ele é vascular, ele tem um início súbito. Então, de uma hora para outra, o paciente começa a ter alguns sintomas neurológicos, que podem ser variados, mas os principais são um lado do corpo ficar dormente ou com a sensibilidade alterada, ou fraqueza na metade do corpo, ou a boca desviar, né? Desvio de rima, então a boca em um dos lados, dificuldade para falar, para enxergar, tontura ou incoordenação de início súbito. O mais importante é que os sinais, eles começam de uma hora para outra. Então, é o início súbito de qualquer déficit, de qualquer dificuldade neurológica. E vamos lá, doutora, para explicar então direitinho para quem está em casa, de forma didática, o que é o acidente vascular cerebral? Bom, o acidente vascular cerebral, né, popularmente conhecido como derrame cerebral, né, é quando ocorre uma lesão no cérebro, tá? E essa lesão pode ser por infarto, quer dizer, faltou sangue numa determinada região do cérebro, tá? E aí é o AVC isquêmico, né? Ou o AVC pode ser hemorrágico, onde ocorre extravasamento do sangue, né, numa determinada área do parênquima do cérebro. Então, ou isquêmico ou hemorrágico, na verdade o AVC ele é uma lesão cerebral e aquela área do cérebro comprometida vai levar alguns sintomas, né? Então, sintoma de dificuldade de metade do corpo se movimentar, ou sentir metade do corpo, ou a boca torta, ou dificuldade visual, dificuldade para falar, são os principais sintomas, né? O AVC é uma doença considerada, né, das cerebrovasculares, a mais grave, é uma doença de alta mortalidade, né? É a segunda causa de mortalidade no nosso país e é a primeira causa de incapacidade no mundo, ou seja, é uma doença que gera muitas sequelas, as pessoas ficam incapazes e perdem aí muitos dias de trabalho, as pessoas ficam realmente muito incapacitadas com frequência. E doutora, você falou de 2 tipos de AVC. Se você tiver que considerar o mais grave, qual deles que é o mais grave, que costuma deixar aí sequela ou que costuma ser difícil de perceber e quando você percebe já tem que correr para o pronto-socorro? Não, a gente não consegue falar em um mais grave ou menos grave. Na verdade, o mais comum é o isquêmico, tá? Cerca de 80% a 85% das vezes são os isquêmicos, tá? Os hemorrágicos, então, eles são uma menor porcentagem.
A gravidade deles vai depender da extensão, do tamanho deles, né? E da localização do cérebro. Então, eu posso ter um AVC isquêmico muito pequeno, que quase não dá sequela, ou muito grande, que pode ser fatal, e também posso ter um AVC hemorrágico da mesma forma, ou muito pequenininho, ou muito grande. Vai depender aí da lesão, do tamanho e da localização desse AVC. E doutora, o AVC ele é a causa responsável por mais ou menos, né, cerca aí de 100 mil mortes no Brasil por ano. É um número muito grande, né? Como que a gente pode falar em... Porque realmente é difícil, ele é, digamos que quase que assintomático, quando a gente percebe já tem que correr, né? Não tem um sinal que diga que você vai ter um AVC. Como que a gente pode evitar um AVC? A campanha, né, desse mês de outubro, ela é muito importante justamente por isso, porque nós conscientizamos a população dos fatores de risco que levam as pessoas a terem um AVC, né? Então, quais são esses fatores de risco? Vamos falar dos principais aqui. A pressão alta, a hipertensão é um dos principais fatores de risco. Então, as pessoas, muitas vezes, elas só tomam remédio para pressão, mas elas não fazem acompanhamento, elas não vão ao médico, não vão no posto de saúde, não se tratam com a equipe de saúde. Então, elas acham que pressão alta dá sintoma. Então, eu não estou sentindo nada, estou tomando meu remédio, então tá tudo bem. Não, tá? Muitas vezes você pode estar tendo lesões aí de órgãos-alvo, então é muito importante fazer o acompanhamento com a equipe de saúde, além de só tomar o remédio. Além da hipertensão, a gente tem o diabetes, é um fator de risco muito importante ligado ao AVC. A diabetes precisa ser muito bem controlada. A obesidade, né? Então já está comprovado que estar acima do peso é um fator de risco muito importante do AVC. O sedentarismo, então as pessoas que não fazem atividade física, que não se movimentam, também correm mais risco. O tabagismo, né, o cigarro, que a gente sabe que é aí um fator de risco para tantas doenças clínicas, e para o AVC não é diferente, tá? Então, o tabagismo, o etilismo, né, a ingesta de bebida alcoólica é um fator de risco importante, e existe um outro fator de risco, mas que esse não é modificável, que é o envelhecimento. Então, o fato de estar mais velho leva a uma chance maior de ter AVC, mas esse é um fator de risco que a gente não modifica, muito pelo contrário. É um fator de risco que todos queremos atingir, né? Todos queremos envelhecer, mas a gente quer envelhecer com saúde. Então, a gente precisa cuidar desses outros fatores de risco que eu falei. Esqueci de um importante, que é o colesterol, tá? O colesterol mais alto também pode levar aí ao AVC. Agora, doutora, a gente falando aí de grupos de risco, se a gente tiver que colocar aí uma faixa etária, né? A gente sabe que os mais velhos correm, então, aí um risco maior de ter o AVC, mas ele acomete pessoas de todas as idades, é isso? Sim, o AVC ele é mais comum em pessoas mais idosas, né? A partir de 65 anos, mas pode acometer pessoas de todas as idades. Existe um grupo que a gente fala que é o AVC em jovem, né? Que é aquele AVC que acomete pessoas abaixo de 45 anos, e ele é relativamente frequente. Os neurologistas veem muito isso, né? E existem outras causas aí ligadas ao AVC em jovem, como doenças vasculares, malformações, trombofilias, doenças no sangue, fatores de coagulação alterado, né? O AVC pode acontecer até em crianças, tá? Mas claro que não é comum, então a campanha ela foca mais mesmo nesse grupo, que é o grupo mais velho, para a gente controlar os fatores de risco. E aí também, uma coisa importante da campanha é diagnosticar rápido os primeiros sintomas, e ao primeiro sinal de AVC que a gente possa intervir e que a gente possa agir rapidamente. Não esperar nem um minuto em casa. Quer dizer, se eu acho que eu estou tendo um AVC, eu devo imediatamente procurar o serviço de urgência ou emergência. Então, qual é a orientação? Achei que eu estou tendo um AVC, eu ligo imediatamente para o SAMU 192, tá? O SAMU vai saber para onde te direcionar. Agora, se eventualmente eu moro muito perto de um pronto-atendimento, eu posso procurar o pronto-socorro por conta própria, algum familiar meu me leva. Mas, preferencialmente, ligar para o SAMU 192, porque ele vai saber te levar para o atendimento, né? Existe uma regionalização do AVC, existe uma rede de tratamento aí de apoio ao AVC, e o SAMU vai saber te direcionar.
E, doutora, existe aí, na verdade eu fiz uma pesquisa um pouquinho para entender sobre o AVC, e me corrige se eu até não estiver correto. Eu achei essa informação. Para reconhecer, então, os sinais de AVC, o público, é importante saber 4 medidas. E essas 4 medidas seguem a abreviação de SAMU. Tá certo isso? E se tá certo, eu queria que você explicasse o que é essa abreviação do SAMU. Na verdade, é justamente isso, né? Esses pontos aí leva em conta os 3 sinais da escala de Cincinnati, né? Que é o quê? A gente pede para a pessoa dar um sorriso, e a hora que ela dá um sorriso, a gente percebe a boca um pouquinho mais torta, né? Que é o desvio de rima. O segundo ponto, a gente pede para a pessoa tentar levantar o braço, ou o A do SAMU, que é dar um abraço, né? Ou levantar os braços, a gente observa uma queda de um dos braços, tá? O terceiro ponto, a gente pede para a pessoa falar alguma palavra, a gente pede para articular uma frase, enfim, ou para a pessoa imitar alguma coisa. E aí ela tem dificuldade para falar. Então, dificuldade para sorrir, ou para levantar os braços, ou para falar. Esses 3 sinais, né, que são da escala de Cincinnati, se eu tiver um desses 3 sinais alterados, eu já tenho uma chance de AVC de mais de 70%. Então, se eu tiver um desses 3 sinais alterados, eu devo ligar imediatamente para o SAMU 192. E doutora, né, e no caso de teve um AVC, existe um tratamento para o AVC? O que é feito imediatamente quando a gente pega lá a pessoa que teve o AVC, leva para o hospital? O que vocês fazem? Como que vocês tratam isso, né? Porque, pelo visto, é bem complexo, depende de muitas coisas, né? Isso, até por isso que a gente fala que 1 minuto faz diferença, né? Então você deve correr muito. Por quê? Porque quanto antes a gente começar o tratamento, quanto antes o socorro, maior a chance de que se faça um tratamento que é o tratamento trombolítico. O que é esse tratamento? É uma medicação que é injetada na veia do paciente e que pode reverter completamente os sintomas. Ela pode dissolver o coágulo se for um AVC isquêmico, tá? Só que esse tratamento, ele tem um tempo para que ele possa ser iniciado, que é de até 4h30 do início dos sintomas. Então, se eu tive o sintoma em casa e não procurei ajuda do pronto-socorro, não liguei para o SAMU, resolvi, sei lá, ir almoçar, dormir, cochilar, tomar banho, fiquei enrolando para procurar o serviço de urgência ou para ligar para o SAMU, o que vai acontecer? Vai diminuindo a chance de eu poder receber essa medicação. E quanto antes essa medicação ela é iniciada, maior a chance de reverter os sintomas do início do AVC e maior a chance de recuperar totalmente aí e eu ficar sem sequela. Então, por isso que a gente fala que 1 minuto faz diferença no AVC. E quais são as principais sequelas de um AVC? Deve depender muito da idade também, né? E de toda essa correria para o socorro, né? Na verdade, a sequela depende do tempo que o paciente foi socorrido, por isso que a gente faz essa campanha. A sequela vai depender muito da localização do AVC, então eu posso ter um AVC muito pequenininho, mas que pegou uma área nobre do cérebro, onde passam todas as fibras motoras, por exemplo, o AVC da cápsula interna é um AVC dramático em termos de sequela. Agora, depende, então, do tamanho do AVC e da localização, tá? Então, são muitos fatores aí que para a gente saber que tipo de sequela que eu vou ter. O importante é saber que depois do AVC, e claro, como você disse, a idade também é importante. Quanto mais jovem, maior a plasticidade neural e, por isso, maior a chance de recuperação. Mas em qualquer idade, logo depois do AVC, eu preciso iniciar o quanto antes a reabilitação, com fisioterapia, com terapia ocupacional, com fonoaudiologia. Isso é fundamental para reduzir sequela. Mas, infelizmente, hoje, se a gente tiver aqui... Eu não achei esse número, até por isso que eu estou te perguntando. Dos sobreviventes de AVC, a maioria fica com sequela ou vocês já conseguiram mudar esse quadro? Então, como eu disse, né? É a principal causa de incapacidade no mundo.
Então, a grande maioria das pessoas ainda fica, assim, muito sequelada, tá? E a nossa intenção é reverter isso, claro, né? A intenção do mundo científico, neurológico, de quem lida com as doenças aí cardiovasculares é isso, quer dizer, reduzir esse impacto do AVC na morbidade, que a gente chama, né? No quanto isso afeta a vida das pessoas, a vida das famílias. Então, as pessoas, infelizmente, ainda ficam com muita sequela e isso impacta demais a vida daquela pessoa, daquela família, tem um impacto econômico muito grande, as pessoas deixam de trabalhar, deixam de produzir, muitas vezes tem AVC numa idade ainda economicamente ativa, então isso tem um impacto para o país, então é uma doença ainda que mexe com muitos pontos e que a gente precisa refletir sobre isso. E quando a pessoa fica com uma sequela, também é possível a recuperação? Sim, desde que ela tenha aí, né, uma boa reabilitação com fisioterapia, com terapia ocupacional, com fono, desde que ela se esforce bastante, porque assim, ela vai na física, ela faz exercício, que ela faça em casa os outros dias, se ela tiver aí bons hábitos de vida, dormir direitinho, cuidar da saúde mental, evitar estresse, cuidar da alimentação, começar a praticar um pouquinho de atividade física desde que liberado pela físio, controlar os fatores de risco, tem chance sim dela ficar praticamente sem sequela, né? Tudo vai depender daquilo que eu falei, da localização, da extensão do AVC e tal. Doutora, é possível, é uma pergunta básica, mas acho que é bom a gente tirar a dúvida de quem está em casa. Quem teve AVC uma vez pode ter outro AVC? Com toda certeza, é uma pergunta super importante, tá? Lembrando que a gente falou lá no começo, o que leva ao AVC? O que leva ao AVC são os fatores de risco: hipertensão, diabetes, colesterol, obesidade, tabagismo, etilismo, sedentarismo. Infelizmente, as pessoas não mudam esses fatores de risco. É muito comum as pessoas terem AVC e continuarem descuidando desses fatores de risco. E aí é o contrário a tua pergunta. A resposta é: quem já teve um AVC tem uma chance maior de ter outro. Então não é incomum da gente encontrar no consultório pessoas com mais de um episódio de AVC. E doutora, você falou que é raro em crianças, mas quando acontece em crianças, normalmente são crianças que têm alguma doença pré-existente e acabam tendo o AVC? Nas crianças acontece mais por doenças do sangue, doenças hematológicas, né, de trombofilias, alterações de coagulação, doenças cardíacas, né, onde solta aí um trombo do coração e vai para o cérebro fazendo AVC, ou malformação dos vasos aí, né, do cérebro. Então, o mecanismo do AVC da criança, do jovem, é diferente do idoso, das pessoas acima de 65 anos. E, doutora, eu imagino também que esse como é um ano atípico para todo mundo, com tudo que vem acontecendo, eu imagino que essa campanha deve ter uma importância muito maior, inclusive esse ano, porque as pessoas acabam tendo medo, né, de procurar o médico, de procurar um pronto-socorro. O que você tem para falar para as pessoas até não terem medo de, nesse caso, procurar, sim, uma ajuda médica o quanto antes? Exato. Teve até uma campanha, né, no início da pandemia, em relação ao AVC, teve uma campanha que era AVC não fique em casa, né? Porque a gente pedia para todo mundo ficar em casa o tempo todo. Só que no caso do AVC, primeiro que os hospitais estavam e estão ainda organizados para receber casos suspeitos de Covid e sem suspeita de Covid, né? Hoje em dia, com a redução dos casos, muito mais. Mas mesmo na época crítica da pandemia, existia essa organização. E a nossa orientação continua sendo essa. Ao primeiro sinal de AVC, você não deve ficar em casa, nem por medo do coronavírus. Você deve imediatamente procurar o serviço de urgência ou emergência, ou preferencialmente ligar para o SAMU 192, tá? E, doutora, vamos lá então, para a gente ajudar também. A gente está andando na rua, a gente sabe que esse tipo de coisa acontece em qualquer lugar. A gente presenciou alguém com algum tipo de sintoma, ou até em casa. O que a gente tem que fazer primeiro, então? A pessoa que está tendo um sintoma de AVC, né? Então vamos recapitular, né?
São os 3 sinais de Cincinnati que a gente usa, né? A boca torta, então eu peço para o paciente sorrir e ele desvia a boca para um dos lados. Eu peço para o paciente levantar os braços e um dos braços cai, eu tenho uma queda de um dos braços. E eu peço para o paciente falar alguma palavra e ele fica com a fala embolada, dificuldade para falar. Um dos 3 sinais alterados, eu tenho uma chance de mais de 70% de estar diante de um AVC, tá bom? Imediatamente, eu ligo para o SAMU 192 e aviso que eu tenho um caso de suspeito de AVC. Se o paciente está na rua sem familiar, claro que ele vai ser socorrido da mesma forma, né? Mas, de preferência, localizar algum familiar, alguém que saiba do histórico desse paciente, principalmente se ele estiver confuso, sem conseguir falar. Mas, de qualquer forma, mesmo que você não encontre esse familiar, imediatamente procurar o serviço de urgência. Tá certo, doutora. Agora, em casos, eu até pergunto porque aconteceu na minha família. No caso de uma pessoa que não tem a capacidade de expressar o que ela está sentindo, o formigamento, que foi o que aconteceu no caso na minha família. Como perceber, o de fora, perceber já? Porque às vezes, como a pessoa não tem como falar o que ela está sentindo, no caso era uma pessoa bem mais idosa, já não tinha mais como falar o que estava sentindo, infelizmente, quando a gente procurou ajuda, foi tarde, digamos assim, porque as sequelas ficaram e sequelas graves. Então, como perceber, eu de fora, que uma outra pessoa pode estar tendo um AVC? Geralmente isso acontece bastante no idoso, né? Que tem uma dificuldade maior até de expressar o que está sentindo. Às vezes, idosos com quadros demenciais, demência, né? Então, é mais difícil mesmo. A gente precisa observar nesse caso se tem a boca um pouquinho mais torta para um lado, e se o paciente, na hora que ele vai movimentar o corpo, se ele mexe mais um lado do que outro. Mas realmente, às vezes, é difícil, mas a gente sabe que alguma coisa estranha está acontecendo, né? Você não sabe exatamente o que é, mas você sabe que o paciente está diferente. Principalmente o paciente idoso, se ele está diferente, se ele está sem responder direito, se ele está muito sonolento, você deve levar ao serviço de emergência. Tá certo, doutora. Eu queria agradecer a sua participação. A gente está chegando aqui nos minutinhos finais do nosso programa. Alguma consideração, alguma coisa que a gente esqueceu de falar para falar, eu deixo esse tempinho também para você falar. Mas, primeiramente, já queria agradecer a sua participação. Você conseguiu tirar aí um tempinho na agenda e falar desse assunto tão importante, dessa campanha tão importante. É um prazer estar aqui falando justamente de um assunto tão importante que a gente sabe que pode salvar vidas, pode ajudar muitas pessoas, tá? Eu queria, então, deixar 2 mensagens aqui. A primeira é do controle dos fatores de risco, que é super importante, né? Hábitos de vida saudável, então procurar aí controlar a pressão alta, diabetes, colesterol, obesidade, parar de fumar, parar de beber, enfim, tudo isso vai levar a ter menos AVC. E a segunda mensagem é que cada minuto importa. Então, se tiver um AVC, imediatamente ligar para o SAMU 192, não fique em casa. A NASA, uma renomada agência espacial dos Estados Unidos, revelou na última semana de outubro que há mais água na Lua do que se imaginava até então. Um estudo conduzido pela Agência Espacial Americana informou ter localizado moléculas de H2O presas em grãos minerais. Na visão dos cientistas, o anúncio é a primeira confirmação de indícios já levantados por pesquisadores desde a década passada. Essa descoberta histórica pode acelerar a exploração espacial, que prevê a instalação de uma base lunar futuramente. O programa TV em Revista vai fazer um rápido intervalo, voltaremos em instantes. Estamos de volta e o nosso destaque agora é o contabilista e economista Leandro Batista de Oliveira, que nos passou valiosas informações sobre o Pix, que é o novo sistema de pagamento eletrônico aprovado pelo Banco Central do Brasil e que está previsto para começar a funcionar no país na segunda quinzena de novembro. O Pix é um meio de pagamento instantâneo que foi criado pelo Banco Central e vai entrar agora em vigor em novembro.
A sua função é facilitar transferências entre contas bancárias, assim como já acontece com o meio de pagamento TED, DOC, cheque e boleto, né? Ele vai servir, inclusive, em alguns casos, para substituir o cartão de débito. É como as pessoas vão fazer transferências de recursos de uma forma mais instantânea, mais imediata. É justamente isso. Hoje, para você fazer uma transferência, você ou precisa fazer em alguns momentos, ou demora algum tempo para entrar na conta. Ele vai ser instantâneo e ocorrer em até 10 segundos a partir aí da sua entrada em vigor. E aí, Leandro, não vai ter fim de semana, não vai ter feriado, pode fazer transferência de madrugada, cedo pela manhã, e também não vai ter tarifa, é isso? Me corrija se eu estiver errado. É bem isso, né? Então, pensar, você falou um pouquinho no começo de relações de compra. Hoje, se eu for comprar num sábado, num e-commerce, vou pagar com boleto, aquela transação vai ficar disponível só para começar a ser processada na terça-feira, porque ele vai precisar do dia útil da segunda para poder chegar na terça para o e-commerce, para a empresa. Quando a gente pensa no Pix, isso vai acontecer no sábado de forma imediata, né, e você já vai começar o processo de processamento no próprio sábado. A gente está falando muito de e-commerce, mas imaginem só que você tenha que religar uma conta de luz, né, e esperar todo esse tempo, também sábado, domingo, talvez um feriado na segunda. Isso vai mudar completamente aí as relações de consumo. Quer dizer, a pessoa vai poder ali ver na hora o resultado e também transferência entre amigos, parentes, outros tipos de relações comerciais. Você está, às vezes, numa loja, por exemplo, quer comprar um determinado produto, você, ao invés de pagar ali, você vai fazer um Pix e a pessoa já vai receber na hora aquele valor, ela já vai conferir aquilo, ok, recebido, está feita a compra, né? Então muda nesse sentido muitas vezes, né? É muito disso, né? Ele vem também com essa perspectiva do digital, ele tem um custo muito mais baixo, né? Para as pessoas físicas, essa transferência de pagamento, transferência entre pessoas, não vai ter custo, e para os comerciantes, para as pessoas jurídicas, vai ter um custo bastante reduzido. Então, por exemplo, quando você faz uma operação de débito numa loja, né, aquele comerciante recebe aquele valor somente em 2 dias úteis, né? No Pix é imediato. Então, tem benefícios tanto para os consumidores como para os comerciantes, as empresas. É algo que realmente vai se iniciar, eu acho que tem um início gradual, mas a partir do momento que você tiver uma dinâmica aí, positiva na economia, você vai ter uma redução de custos muito significativa. As físicas para pessoas jurídicas, e além dessa rapidez na movimentação financeira. O governo paulista informou recentemente que já está a todo vapor a transformação do Vale do Ribeira, região localizada no sul do estado de São Paulo. São vários investimentos em infraestrutura, segurança, educação, turismo, entre outras áreas. O projeto Vale do Futuro foca no desenvolvimento regional, na geração de empregos e na melhoria da qualidade de vida da população do Vale do Ribeira. Sem o investimento, eu reconheço que a gente não conseguiria tirar do papel esse projeto que está sendo feito hoje. Não só para mim, mas para muita gente, a Desenvolve São Paulo tem sido feito um grande trabalho na região e tem muito a desenvolver. Isso é de grande importância para a região.
Eu vim com minhas filhas, né? Minhas filhas foram muito bem tratadas, né? Colocadas numa sala ao lado para que eu pudesse, né, dar o meu depoimento. Foi bem tranquilo. Esse acolhimento me deu mais coragem para denunciar. A gente fica muito feliz e agradecida pelo governo estar olhando para nós mulheres, né? A gente agradece muito, né, a reforma da estrada, porque a gente precisa dela diariamente. O programa Prospera vai me ajudar a realizar o meu sonho, que é de design de interiores. Ela vai ter condições de arcar os custos dela, a faculdade que ela vai fazer, né? Já que eu não tenho condições. O Vale do Ribeira é o Vale do Futuro. O presidente do Desenvolve São Paulo, Nelson Antônio de Souza, falou sobre o plano de investimento bilionário voltado a micro e pequenas empresas paulistas. O Banco Desenvolve São Paulo é o banco do governo do estado de São Paulo que tem como objetivo, diria o principal, apoiar no desenvolvimento das micro, pequenas e médias empresas e também os 645 municípios do estado de São Paulo, principalmente com crédito para investimento e capital de giro. Logicamente que para os municípios nós trabalhamos em infraestrutura, pavimentação, desenvolvimento, tudo voltado ao desenvolvimento, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é a Agenda 2030, que o Brasil é signatário e o governo do estado de São Paulo tem um programa forte nessa área. Dr. Nelson, o Desenvolve São Paulo aumentou seus atendimentos em 825% em razão da pandemia. Como que foi lidar com esse aumento de fluxo? E eu queria saber se vocês esperavam que tivesse tanta gente procurando o Banco Desenvolve São Paulo. Para nós, no governo do estado de São Paulo, nós fizemos uma análise. Na época nós vimos esse problema já acontecendo em alguns países do velho continente, ou da Europa, como Itália, Espanha, França, logo em seguida no Reino Unido, e nós vimos que era um vírus que ninguém dominava e que com certeza se tornaria uma pandemia. Naquele momento, nós nos preparamos, fomos o primeiro estado a criar um comitê de contingência. Logicamente que naquele momento duas curvas. Era a curva da própria pandemia que nós precisávamos definir protocolos das atividades econômicas, principalmente para manter a segurança da população. Leitos hospitalares, salas de quartos, UTIs e tais na área de saúde. Mas nós tínhamos que, no caso do Banco Desenvolve São Paulo e a toda a área econômica do governo, é o seguinte: quais os impactos econômicos decorrentes dessa pandemia? E foi neste momento que o Banco Desenvolve São Paulo, imediatamente, já em 16 de março, quando isso tudo começou, de 2020, nós lançamos duas linhas de crédito de capital de giro em condições especiais, onde chegamos a prazo de até 60 meses para pagamento e prazo de carência, que chegava até 12 meses. E do que nós vimos foi que, imediatamente, as empresas ficaram sem faturamento, ou seja, de repente, toda a atividade econômica caiu abruptamente, as empresas precisaram de capital de giro, e essas duas linhas de crédito que nós lançamos para capital de giro, já que nós estamos falando que foi fluxo de caixa das empresas e a falta de liquidez, elas vieram bem ao encontro dessa necessidade, né, das empresas, micro, pequenas e médias empresas em especial. E, para você ter ideia, somente nos meses de abril e maio, nós tivemos um número de propostas dentro do Banco Desenvolve São Paulo que foi 2.161% a mais
quando se nós comparamos com 2 meses anteriores, que era fevereiro e março, ou seja, que era o pré-pandemia. Melissa, 2.161% de propostas a mais apenas para capital de giro. E, ao mesmo tempo, o número de demandas de 3 meses somente do período da pandemia, e eu estou falando fevereiro, março e abril, certo? Um pouquinho do mês de maio, mas não completo, em 3 meses, 90 dias, nós tivemos exatamente o mesmo número de propostas, aproximadamente, que o Banco Desenvolve São Paulo teve em 11 anos de existência. Ou seja, em 3 meses do período de pandemia, nós tivemos propostas iguais a 11 anos de existência do Banco Desenvolve São Paulo. Então, nós nos preparamos exatamente para esse momento. Agora, tendo em vista que é uma pandemia que nós não sabemos como ela vai terminar, qual é o preço dessa pandemia em termos econômicos, logicamente que naquele momento nós atendemos especialmente as empresas na falta de liquidez, com capital de giro, com essas 2 linhas de crédito. Uau, esses números são muito significativos, doutor Nelson. É bem interessante a gente ter esse conhecimento aí desse braço do Estado aí para ajudar essas empresas. A gente sabe que o Desenvolve, eu comentei isso na abertura do programa, injetou 1,1 bilhão de reais nas micro, pequenas e médias empresas. Quem conseguiu conquistar esse recurso? Quais foram os critérios para a liberação desse crédito aí para essas empresas? Esse 1,1 bilhão de injeção ou de recursos injetados na economia foram aproximadamente 3 mil empresas que nós atendemos de imediato, principalmente micro, pequenas e médias empresas. Nós demos prioridade para as empresas que têm um faturamento bruto anual de R$ 81 mil até R$ 10 milhões, especialmente para essas. Já que as grandes empresas, Melissa, elas estavam bem atendidas na rede bancária. Então, nós solicitamos os documentos normais que cabem para essas empresas, como, por exemplo, a certidão negativa de débito, que elas tenham no Serasa quem faz análise de risco de crédito do Banco Desenvolve São Paulo é a empresa Serasa, e que elas não tivessem execuções e tudo mais dentro do análise de aprovação de crédito, que é a idoneidade financeira. Mas nós criamos outra coisa muito importante, que foi para a definição do limite de crédito da empresa, nós consideramos o período pré-pandemia, o faturamento do período pré-pandemia. Por quê? Se nós fôssemos considerar o período que a empresa não tem faturamento, não ia dar praticamente nada para que essas empresas pudessem tirar de capital de giro. E, com isso, melhorou a vida das empresas. Criamos também fundos garantidores para que as empresas não precisassem ir atrás de recursos, ou de garantidores, ou de fiança bancária, ou algo como depósito bancário para servir de garantia para esses financiamentos. Então, nós, imediatamente, o Estado de São Paulo criou um fundo garantidor e aportou 50 milhões de reais para que essas empresas tivessem tempestividade ou rapidez no atendimento dessa demanda de capital de giro. Então, o que nós fizemos imediatamente foi isso, nesse primeiro momento. E nós tivemos o cuidado também de adequar essas ações ao Plano São Paulo. Então, essas primeiras ações, nós consideramos foram as ações da fase de resposta de economia do Plano São Paulo, certo? Certo. Doutor Nelson, existem restrições que podem interferir na liberação do recurso? O senhor falou sobre a idoneidade financeira da pessoa, do empresário que está ali solicitando esse crédito. Existem ali entraves que podem dificultar um pouco essa liberação de crédito? E eu queria saber também como é que esse crédito pode ser devolvido para o Desenvolve São Paulo posteriormente, para o Desenvolve continuar vivo, né? Isso. Na realidade, o Banco Desenvolve São Paulo, como eu disse, é o braço financeiro do governo do Estado de São Paulo, ele segue toda a legislação do Banco Central. Então, análise de crédito, análise de definição de limite de risco, definição de todas as certidões negativas, e
Para que isso acontece? Porque as empresas não aprovarem esse cadastro, nós não temos como operar com elas, tendo em vista que nós seguimos toda essa legislação do Banco Central. Agora, a grande demanda, a maioria das empresas que acessaram ao Banco Desenvolve São Paulo, elas lograram êxito nesse pleito, porque nós tínhamos, o pré-pandemia, nós tínhamos uma economia que estava com a previsão de crescimento do PIB, e com isso, como nós pegamos o faturamento, consideramos o faturamento para a definição do limite de crédito do ano de 2019, nós conseguimos definir um percentual desse faturamento para que ela pudesse tomar imediatamente de crédito. E, volto a dizer, houve uma facilidade importante, foi a definição dos fundos garantidores. E por que nós fazemos tudo isso? Seguimos toda a legislação bancária. Porque é preciso que essas empresas possam pagar esses empréstimos, principalmente estamos falando de capital de giro, para retroalimentar o sistema. O que é isso? Para que nós, com o retorno desses recursos, nós possamos emprestar para outras empresas que também vão demandar ou para capital de giro, ou para projetos, ou para a compra de máquinas, ou para a compra de equipamentos. Então, é isso que está acontecendo. Tem um prazo para fazer essa devolução de dinheiro desse crédito? Se for capital de giro, a maioria, o nosso crédito vai que foram as 2 linhas de crédito que nós criamos do período de pandemia, o prazo máximo são 60 meses, sendo 12 meses de carência e o restante para amortização. E temos também, isso é importante, porque quando nós, no comitê de contingência, nós definimos um prazo de carência, foi exatamente para que esse período da pandemia, esse período da falta de liquidez das empresas ou da falta de faturamento das empresas, ela não precisasse ter que fazer amortização, pagamento de prestação. E esse prazo de carência foi fundamental de 12 meses. Então, capital de giro, 60 meses com 12 meses de carência. Fundo garantidores e também aproveitamos para reduzir as taxas de juros. Nós tínhamos uma taxa de juros de 1,43 ao mês, nós reduzimos para 1,2 ao mês. Tudo isso buscando proporcionar esse atendimento imediato das empresas. Colocamos também recursos do governo federal, que aportou naquele momento na Desenvolve 475 milhões e criou um fundo garantidor de 50 milhões. Tudo isso para que as empresas pudessem acessar esses recursos e elas sobreviverem durante esse período do início da fase de resposta do Plano São Paulo, que é o período que vai de 3 a 6 meses a partir da pandemia. Só para a gente deixar bem claro aqui para o nosso telespectador, então, eu pego lá 50 mil reais, então eu tenho 12 meses para começar a pagar e depois 60 meses para terminar de pagar esse crédito. É isso mesmo? Exatamente. 12 meses de carência, não pago ali, e depois o restante, né, dos períodos, nós estamos 60 meses, nós estamos falando de 5 anos, então seria 1 ano de carência e 4 anos para amortização. Além de você não ter a necessidade de ir atrás de fazer uma fiança bancária, uma alienação fiduciária, uma fiança bancária, pedir avalistas, pedir fiadores, não. O próprio fundo garantidor já faz com que garanta esse empréstimo para essas empresas. E também consideramos, eu estou repetindo mais uma vez, que o faturamento, já que ele está sem faturamento, nós estamos considerando o faturamento do período pré-pandemia, certo? Para que ele possa dar um limite, que ele tenha mais ou menos uma média do que ele fazia antes da pandemia. E isso, com certeza, foi outro facilitador que, nesse momento, as empresas tiveram. Se você está à procura de um curioso passeio presencial na capital paulista, uma boa dica é a exposição O Fabuloso Universo de Tomo Koizumi, que fica em cartaz até dia 10 de janeiro na Japan House, São Paulo, localizada no número 52 da Avenida Paulista. Aos 32 anos, o jovem estilista japonês Tomo Koizumi vem conquistando respeito e admiração no mundo fashion, com criações famosas pelo encantamento, em produções únicas, feitas com até 100 metros de organza japonesa cada uma, trazendo cores e volumes extravagantes que representam o seu universo recheado de criatividade.
A entrada na exposição ela é gratuita, mas os ingressos devem ser reservados antecipadamente pelo site agendado japanhousesp.com.br. Com essas informações, o TV em Revista fica por aqui. Você pode rever esta edição na programação da Rede Alesp e no nosso canal do YouTube. Até nosso próximo programa. Tchau!